Bem-vindo ao Banca e Seguros. Hoje vamos olhar para a indústria asseguradora, isto muito a propósito da realização da 29ª Conferência Anual da Associação de Supervisores, ou melhor, sim, da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos, um evento que teve lugar aqui na capital moçambicana, e vamos olhar a fundo. Alguns temas foram retratados neste evento. Aqui comigo nos estúdios a doutora Francelina Citói, ela que é diretora de Estudos Estatísticos e Cooperação do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique. Doutora, é bem-vinda aqui aos nossos estúdios e vamos olhar um pouco para este evento que aconteceu recentemente aqui na capital do país. Concretamente, a ZEL, o que é e que objetivos persegue? Muito obrigada pelo convite para falarmos daquilo que foi a 29ª Conferência Anual de Supervisores de Seguros. Conforme disse, a ASEL significa Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos. Esta associação visa fomentar a troca de informações e experiências entre os membros. Também visa capacitar os quadros em matérias de regulação e supervisão do setor segurador e de fundos de pensões, para além de outro apoio técnico que o membro possa manifestar interesse em ter junto da associação ou junto de outros reguladores de seguros. E quando é que ela foi criada? E olhando para esse percurso todo, o que é que já foi alcançado? O que é que nos pode apresentar como marcos importantes que neste momento podem nos dar a indicação do progresso dos trabalhos, das atividades desta associação? Ela formalmente foi criada em 1994 e congrega 8 membros lusófonos. Em termos de benefícios daquilo que nós já alcançamos por sermos membros desta associação, tivemos vários tipos de apoio, tanto na concessão da legislação, da primeira legislação que foi aprovada em 2003, contamos com o apoio da Autoridade de Supervisão de Seguros de Portugal. Não só para aprimorarmos aquilo que são as metodologias de supervisão do setor de seguros e pensões, contamos com a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados do Brasil, onde nós podemos enviar quadros do Instituto para poderem se capacitar em matérias de avaliação de risco. Não só a ASF, que é o regulador de seguros de Portugal, também apoiou o ISSM na concessão do plano de contas para a atividade seguradora e também apoiou-nos naquilo que são as diretrizes para fazer-se uma avaliação de risco no mercado. Então, nós temos estado a ganhar por sermos membros desta associação. Recentemente, o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique participou, em maio de 2025, numa capacitação avançada em seguros e fundos de pensões em Macau, onde participaram quadros sêniores da instituição. E foram várias matérias discutidas no âmbito da regulamentação, assim como de supervisão. Então, basicamente, o fato do Instituto ser membro desta associação traz ganhos naquilo que é o desenvolvimento das metodologias de supervisão no setor segurador. Interessante. Doutora, olhando um pouco para o evento que foi recentemente realizado aqui em Maputo, gostava de perceber qual foi o sentido da oportunidade e que objetivos esse evento visava perseguir no concreto. Nós levamos para esta conferência anual 3 temas principais que têm a ver com aquilo que o mercado segurador tem registrado como desafio. O primeiro tema que tem a ver com conteúdo local nos projetos de petróleo e gás, estratégia para a promoção do desenvolvimento sustentável do setor segurador. Neste tema,
a principal preocupação do mercado segurador, apresentada pelos operadores ao regulador, tem a ver com o fato de as seguradoras nacionais não estarem diretamente envolvidas naquilo que é a gestão do risco de exploração daquele tipo de recurso. E isto cria uma situação desafiante para a nossa economia, uma vez que a colocação daqueles riscos fora do país tira aquilo que são as divisas que poderiam ser usadas para o desenvolvimento da nossa economia. Então, perante esta situação, este desafio do mercado segurador, o regulador entendeu que devia trazer a debate para a reflexão, convidando um regulador que é experiente na gestão deste tipo de riscos, numa altura em que o Instituto está em transformação para a autoridade e num processo de revisão da legislação. Achamos pertinente trazer esta matéria para a reflexão conjunta, trazendo aquilo que é o regulador experiente na matéria. Também convidamos o Instituto Nacional de Petróleos, que é para junto debatermos este tema profundamente. E dos debates que tivemos na conferência, constatamos que a legislação angolana ela proíbe a colocação daqueles riscos fora do país. Isto é, deve-se dar privilégio às seguradoras angolanas em primeiro lugar. É claro que esta colocação do risco a nível do país angolano obedece àquilo que é o critério de co-seguro, isto é, a partilha do risco entre as seguradoras nacionais, que é para aumentar a capacidade da sua atuação. Mas neste processo também aprendemos com Angola que não basta só as petrolíferas entrarem em contato com as seguradoras, há uma avaliação que é feita a nível do regulador, que é para ver qual é o comportamento destas seguradoras que vão participar na gestão deste tipo de risco, qual é a capacidade técnica e financeira destas seguradoras. Então, achamos que esta experiência é interessante para que possamos internamente refletir naquilo que nós queremos para o nosso país. É claro que nós não vamos pegar naquela experiência e colocá-la no nosso mercado. Há um trabalho que deve ser feito internamente, adaptando aquilo que é a experiência angolana para a realidade do nosso mercado. Por outro lado, tivemos o tema sobre mudanças climáticas. Mas muito antes, doutora, de avançarmos por esse tema sobre mudanças climáticas, em relação a este aspecto de colocação do risco fora do país, eu gostava de saber quão proativos têm sido os operadores deste setor para que essa situação não se verifique e que, no concreto, as empresas passem, de facto, a colocarem o risco aqui dentro do país. Eu penso que as seguradoras nacionais têm um desafio que é imposto pela própria legislação, porque em 2010 foi aprovado o Decreto-Lei 1/2010, que prevê ou que exige que todo o risco localizado na República de Moçambique deve ser colocado em primeira instância no país, só depois é que pode ser repassado em jeito de resseguro. Incluindo dos projetos, neste caso, de petróleo e gás? Ou não há distinção? A lei criada em 2010 é a lei inicial. Foi a primeira de seguros, que regulava os seguros. O que regula os seguros, porque ainda não foi regulado. Nessa altura ainda não havia essa... Ainda não havia outra, que é o Decreto-Lei 2/2014. Isso foi aprovado a posterior, 4 anos depois. Interessante. E até porque a própria Lei 2, o Decreto-Lei 2/2014, prevê, no seu artigo 23, no número 1, que os riscos, na República de Moçambique devem ser segurados em primeira mão cá. Só que o número 2 do mesmo artigo já abre espaço relativamente àqueles projetos do Rovuma. Então, isto é como se diretamente a lei estivesse a autorizar
as petrolíferas a colocarem os riscos fora do país. É por isso que as seguradoras não têm força para poder segurar aquele tipo de riscos. E tem estado a apresentar essas preocupações em todos os fóruns que o SSM participa. Mas, doutora, agora falava dos passos para que essa situação seja contrariada. No concreto, o que está a acontecer? O que está a acontecer é uma reflexão conjunta. Tanto os operadores do mercado têm estado a refletir sobre este aspecto e criar capacidade para que não seja uma falácia que eles estão em condições de fazer a gestão de riscos, mas é preciso que eles se capacitem tecnicamente e financeiramente para poder segurar aquele nível de riscos. Neste preciso momento, qual é o ponto de situação? Existe essa capacidade? Não falo somente de técnica, também financeira? Existe. As seguradoras têm capacidade para poder segurar este tipo de riscos. E depois, como a atividade seguradora é internacional, eles poderão colocar os riscos que eles acharem que estão acima daquilo que é a sua capacidade de fora em jeito de resseguro. E olhando para o tema que tem a ver com as mudanças climáticas, qual é a preocupação no concreto que as seguradoras têm para com este segmento? A preocupação até porque é do governo, porque sentimos que poucas seguradoras têm aderido à venda deste tipo de riscos. E há alguma razão para isso? Para esse fenômeno? As razões têm a ver com os próprios desafios que as mudanças climáticas impõem nos países. São, neste caso? São inúmeros, mas podem mencionar alguns desafios. Por exemplo, a localização geográfica do nosso país já mostra qual é o nível de impacto que nós vamos ter das mudanças climáticas. Então, estando na costa, sempre sofremos os efeitos em primeira mão. Então, este tipo de riscos, que aparentemente são cíclicos, acabam afetando aquilo que é a própria capacidade das seguradoras. Então, tem que haver esforços, porque, sendo que o nível de risco já é elevado, os prêmios de certeza que serão elevados para que se possa comprar um seguro associado a este tipo de riscos. Então, a recomendação que saiu desta conferência foi de que tem que haver parcerias. Nenhuma entidade irá gerir os riscos de forma eficaz atuando isoladamente. Então, tem que haver uma parceria público-privada e com parceiros para que possamos gerir os riscos climáticos de forma eficiente. Então, isso só constitui desafio, não oportunidade de negócio neste momento para os operadores de seguro? Oportunidade de negócio existe porque a lei já prevê que pode-se explorar este tipo de negócio. O importante e o que se recomendou, até porque nesta conferência, foi de que as seguradoras devem ser proativas, criar e adaptar os produtos para que possam vender produtos associados ao clima para a nossa população. Então, é possível que as seguradoras gradualmente possam criar este tipo de produtos e venderem para a nossa população, que tanto precisa, principalmente nas zonas rurais. Doutora Francelina, queria convidar para um breve intervalo. Já voltaremos daqui a pouco com outros temas. Até já. Retomamos o Banca e Seguros. Nesta segunda parte, estamos então a conversar em torno da realização da 29ª Conferência Anual da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos. Este evento aconteceu recentemente aqui na capital do país e para, neste momento, fazermos eco a este grande acontecimento, está aqui nos estúdios comigo a doutora Francelina Citoy, ela que é do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique. Doutora, bem-vinda uma vez mais e vamos olhar para um outro tópico que foi matéria de debate nesta 29ª Conferência Anual da ASEL. Desafios quanto, neste momento, àquilo que já é realidade nos vários mercados ou a nível global, que é a inteligência artificial.
Esta ferramenta desafia o setor segurador de que forma? Esta ferramenta desafia o setor segurador tendo em conta o nível de desenvolvimento da nossa economia. De acordo com aquilo que foi debatido na conferência anual, apontaram-se 2 tipos de desafios para o nosso mercado. O primeiro tem a ver com a infraestrutura, porque para que se possa usar a inteligência artificial de forma eficiente, é necessário que haja infraestruturas para poder captar informação. Não só, colocou-se outro desafio que é a base de dados organizada. Nós não temos uma boa base de dados, por exemplo, que possa permitir saber quem sou eu, quem é a Francelina, onde é que vive, quais são os riscos que ela está exposta. Então, não temos uma base de dados consolidada, capaz de ser usada de forma correta para apoiar naquilo que são as vantagens que a inteligência artificial possa trazer. E, neste momento, qual foi a abordagem aflorada para se tentar fazer face a esta situação? É no sentido de criarmos capacidade. As seguradoras devem criar condições para que melhorem as suas infraestruturas e também existe o desafio que é da parte do governo, que é melhorar os registros, a base de dados, que é para se possa saber quem é quem, onde é que se localiza. Por exemplo, nos países desenvolvidos que usam a inteligência artificial, para poder fazer uma reclamação de um sinistro, o tomador de seguro não precisa de ir à seguradora. Por exemplo, se está a andar na Eduardo Mondlane e tem um acidente, eles têm um sistema tão organizado que em tempo útil é captada a imagem. Quer dizer, não precisamos de perder tempo como acontece no nosso país, que é chamar a polícia de trânsito para vir tirar fotos, fazer medições. Existe uma plataforma que imediatamente tira a foto do incidente e encaminha para a seguradora. Enquanto o cliente ainda pensa em como fazer a comunicação, se calhar até já recebe a indemnização em tempo recorde, quando para nós o processo leva no máximo 30 dias, de acordo com o que a legislação prevê. Então, nós precisamos destes satélites para poder captar informação e em tempo útil gerar esta informação toda para facilitar aquilo que é a redução do tempo de indemnização em caso de sinistro. Outra coisa que acontece nos países desenvolvidos, que no nosso país ainda é um desafio, é, por exemplo, eu ter um cartão de seguro de saúde e ser usado, por exemplo, com um familiar meu. Mas nos outros países isso já não acontece, onde se usa a inteligência artificial. Porque ao chegar no hospital, a minha imagem facial é captada e se reconhece se sou eu a dona do cartão ou não. Mas para isto temos que ter uma base de dados organizada. Sob o ponto de vista de oportunidades, que avaliação é que a conferência fez em torno da existência, já que é uma realidade, a inteligência artificial? De que forma terão visto que isso constitui uma oportunidade, por exemplo, para a criação de novos produtos no ramo de seguro? Eu penso que a inteligência artificial não traz um novo produto, mas sim facilita o processo da distribuição, da subscrição, no lugar do cliente, por exemplo, ir à seguradora para poder subscrever a um seguro. Estando na sua casa, com base no telefone ou no computador, pode subscrever a um seguro. E no caso, por exemplo, de um sinistro, não precisa de ir participar ou ligar para a seguradora. A própria inteligência artificial já faz isto automaticamente. Por exemplo, quando há um incêndio no edifício residencial e a base de dados já mostra quais são os clientes da seguradora que estão, ou os clientes que têm seguro naquele edifício, em caso de incêndio já se faz a avaliação do risco, quais são as casas afetadas e a indemnização aparece em tempo útil. E quanto à legislação, essa é uma análise que a conferência terá olhado para esse aspecto, para países como Moçambique, por exemplo, em adaptar, se calhar, os seus instrumentos legais para que possam cobrir, digamos, essas novas áreas, esses novos desafios que surgem na indústria seguradora? O que nós podemos fazer neste momento como Instituto é fazer uma reflexão, irmos fazendo o levantamento deste tipo de informação, quais são os operadores que estão a usar a inteligência artificial e de que forma estão a usar,
fazermos o acompanhamento. Nós estamos em condições neste momento de aprovar alguma legislação, porque estamos a usar aquilo que é a experiência internacional, de que não podemos legislar antes de estudar que impactos é que essas ferramentas poderão trazer para a nossa economia. Vamos fazendo o acompanhamento do desenvolvimento e, em função daquilo que nós vamos verificando, aí será muito mais fácil fazermos ou aprovarmos alguma legislação. É o mesmo que temos estado a fazer em termos de inovação tecnológica que se usa no mercado segurador. Nós não estamos a avançar com a legislação, estamos a fazer a monitoria dos produtos que estão a usar estas plataformas para que futuramente possamos saber que tipo de regulamentos podemos aprovar, sob pena de irmos aprovando uma legislação que não será aplicável para a nossa realidade. Olhando para o contexto geral neste momento do uso das tecnologias, neste caso da digitalização, de que forma ou qual tem sido o impacto percentual no uso, no recurso, vamos lá, dessas ferramentas para, se calhar, o alargamento da cobertura do seguro e, se quiserem, para o desenho ou apresentação de novos produtos no mercado? Bom, nós não estamos neste momento a fazer o levantamento desses dados. Talvez num próximo estudo que o Instituto possa fazer, podemos fazer o levantamento deste tipo de informação para podermos ter uma avaliação. Neste momento, não existem dados que nos possam dar uma indicação, uma ideia de quão a tecnologia tem estado a ser usada na indústria seguradora neste momento para alcançar, abranger o mercado na sua globalidade, no seu todo. Neste momento tem sido limitado o uso da inteligência artificial e da digitalização. Geralmente são os bancos ou aquelas seguradoras que estão associadas aos bancos é que têm estado a utilizar. Então, ainda não fizemos este estudo a nível do Instituto. Doutora, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios. Foi um prazer tê-la aqui para esta conversa em torno da indústria seguradora. O momento agora é de notícias. Foi um prazer tê-lo desse lado. O programa Banca e Seguros termina por aqui. Até daqui a uma semana. A realização desta 29ª conferência marca o regresso dos membros da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos a Maputo. Neste evento, a presidente do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, Esther José, explica a diferença nos desafios que na altura se impunham comparados com os do contexto econômico atual. O regresso da Conferência Anual da ASEL a Maputo este ano, 9 anos após a 20ª edição realizada em julho de 2016, também aqui em Maputo, é um marco que nos permite traçar a extraordinária evolução do setor segurador. Se em 2016 a inclusão era sinônimo de aumentar o acesso a produtos financeiros no geral e de seguros em particular, hoje, em 2025, o debate evoluiu para a utilização significativa e digital. O desafio é agora aliar-se às tecnologias para criar produtos personalizados e acessíveis, garantindo que o consumidor os utilize de forma consciente. O Governo, através do Secretário de Estado do Tesouro, Amílcar Tivan, valida a pertinência dos temas agendados para os debates, tendo entre os mesmos reconhecido que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta determinante na dinamização da indústria de seguros. Não, a inteligência artificial permeia todos os setores da economia. Nós, sendo uma conferência especializada na área de seguros, o foco da discussão será em compreender como é que a inteligência artificial pode ajudar a dinamizar o mercado segurador, a dar uma estrutura muito mais eficiente aos produtos seguros e as questões de acesso também às populações que trabalham na área agrária, portanto, proprietárias, portanto, pequenas empresas vocacionadas ao processamento, aos nossos agricultores que produzem um pouco para o consumo, um pouco para o mercado. Como é que podem mitigar o risco com soluções oferecidas pela inteligência artificial? Atualmente, o Governo considera modesta a taxa de penetração do produto seguro em Moçambique, incentivando, por isso, o setor a implementar soluções inovadoras para a maximização do vasto potencial que o mercado oferece. No quadro deste desiderato,
Portanto, realçar a necessidade de discutir a estratégia para a promoção do desenvolvimento sustentável do mercado de seguros, por entendermos que ela é crucial num contexto de grandes projetos de recursos naturais que têm, portanto, ou exploram, se espera que floresçam no nosso país e na comunidade dos países de língua portuguesa em particular. Esta conferência de um dia foi antecedida pela realização nesta quarta-feira em Maputo da Assembleia Geral da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos. A dívida do setor empresarial do Estado em Moçambique aumentou em 7,15% no segundo trimestre de 2025. Com este aumento, a dívida atingiu 619 milhões de dólares. Este crescimento, registrado num período de 3 meses, foi impulsionado pela expansão do endividamento das empresas públicas, com destaque para a aquisição pelos caminhos de ferro de Moçambique de um novo financiamento no valor de 36 milhões de dólares. Segundo este relatório, o CFM pretende com este montante suportar projetos estratégicos ligados ao transporte e logística no país. No âmbito da dívida interna, o CFM registrou um acréscimo de 7,8 milhões de dólares face ao primeiro trimestre, justificado pela necessidade de financiar a expansão do terminal de combustíveis em Pemba, província de Cabo Delgado. Em termos globais, o endividamento externo do setor empresarial do Estado subiu 14,5% no segundo trimestre, atingindo pelo menos 292 milhões de dólares. Paralelamente, a dívida interna das empresas públicas e participadas pelo Estado aumentou 1,34%, tendo-se fixado em cerca de 327 milhões de dólares em finais de junho. Atualmente, Moçambique conta com 11 empresas públicas, 7 estatais e 9 participadas em processo de liquidação. A diversidade de modelos de gestão, segundo este relatório, reflete a responsabilidade do setor empresarial do Estado e o seu papel central no desenvolvimento econômico nacional. Moçambique e Itália realizaram nesta segunda-feira em Maputo um fórum de negócios dedicado ao setor do agronegócio, que contou com a participação de empresários dos dois países. À margem do encontro, o presidente da Associação de Pequenas e Médias Empresas, Pedro Silva, reconheceu em declarações à MBC o papel ativo do governo italiano no financiamento agrícola em Moçambique. Dados avançados neste fórum estimam em 160 milhões de euros o investimento em projetos já concretizados e outros ainda em carteira. Temos que dinamizar de forma a não estar sempre dependente de apoios vindos fora. Nós temos que aproveitar para multiplicar esses valores. Logo, se nós criarmos divisas, vamos estar a multiplicar esses valores. Se nós produzirmos, aproveitarmos bem os valores, nós vamos ter mais divisas sem ser doação. Eu acho que é um bom momento para nós também começarmos a pensar em produzir, em processar. Avaliando o desempenho da produção nacional, Pedro Silva conclui que apostar somente em grandes projetos pode não ser uma boa estratégia. A escassez de divisas muito associado mesmo a isto que estamos a falar. Por exemplo, se nós fôssemos um país que produz o suficiente para consumo interno e ainda exportação, poderíamos não ter tanta escassez de divisa. Moçambique tem de começar a produzir pensando nas exportações, defende este gestor empresarial. Falamos sempre nos grandes projetos, mas temos que nos focar nos pequenos e médios projetos. A agrícola normalmente ou é micro ou pequeno. O café é para a Associação das Pequenas e Médias Empresas um bom exemplo do que Moçambique pode fazer na área do agronegócio. Por exemplo, algo que a cooperação italiana tem apoiado muito, que é a nova modo de dizer, a commodity do café, o setor do café. É um setor, se for bem aproveitado, se aumentar-se a produção, com toda a certeza vai trazer divisas para o país, porque o consumo de café a nível mundial está a aumentar. Eu diria que daqui a pouco café é tão caro como ouro. Organizado pelo Ministério da Agricultura e pela Embaixada da Itália, o Fórum de Negócios reforçou a cooperação econômica,
apresentando oportunidades de investimento no setor agrícola nacional. Vamos agora ver o espaço de opinião. O segundo relatório relativo ao inquérito sobre a literacia financeira em Moçambique, realizada pelo Banco de Moçambique em 2023, concluiu que cerca de 17% da população tem seguro em Moçambique, sendo que os homens têm uma taxa de posse de seguros mais elevada em relação às mulheres. A diferença no que tange ao acesso aos vários produtos do mercado de seguros entre as zonas rurais e urbanas, entre, portanto, nichos da atividade económica, sugere a importância de calibrarmos a discussão destes tópicos para darmos resposta aos desafios que se colocam. É precisamente no quadro deste desiderato, portanto, realçar, portanto, a necessidade de discutir a estratégia para a promoção do desenvolvimento sustentável do mercado de seguros, por entendermos que ela é crucial num contexto de grandes projetos de recursos naturais que têm, portanto, ou exploram, se espera que floresçam no nosso país e na comunidade dos países de língua portuguesa em particular. Com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística, somos uma população de cerca de 32 milhões de habitantes e mais de metade, portanto, é economicamente ativa. Contudo, em 2022, apenas 31% dos adultos possuíam uma conta bancária. A cobertura de pensões abrangia somente 14% da nossa população adulta e apenas 17% dos adultos tinham acesso a algum produto de seguros. Relativamente à taxa de penetração dos seguros na nossa economia, a mesma situa-se em torno de 2%, situava-se em 2024, contra a média de cerca de 4% para os países da ASEL. Daí a necessidade de acelerarmos os passos para equalizarmos e darmos saltos qualitativos do ponto de vista de acesso a produtos de seguro.